Um incêndio numa área agrícola é um cenário devastador. E o prejuízo vai muito, muito além da safra que se perdeu ali. O verdadeiro desafio, o que vem depois, é reconstruir o bem mais precioso da fazenda, o solo. Hoje a gente vai mergulhar no plano técnico para essa recuperação. Olha, essa frase de um produtor, ela resume tudo, não é? O fogo não leva só uma safra. Ele apaga anos, às vezes décadas de investimento na construção do solo. Então o nosso foco aqui, como a gente vai ver, não é exatamente o que se colhe logo depois, mas como se reconstrói a terra. Então, esse aqui é o nosso roteiro de recuperação. A gente começa entendendo o que foi perdido. Depois, analisa as consequências do fogo. Aí sim, a gente entra no plano de ação, que tem duas frentes críticas, o solo e a semente. E por fim, vamos olhar para a reconstrução da fertilidade, que é um trabalho de longo prazo. Primeiro de tudo, vamos estabelecer a base de um sistema produtivo saudável, a famosa cobertura de palha. A palhada é, sem exagero, a pedra angular do plantio direto. É a verdadeira armadura do solo. E essa tabela mostra o contraste de uma forma gritante. De um lado, o solo com palha. Ele retém água, a temperatura é estável, a vida biológica está a 1000 por hora e a estrutura é agregada, forte. Do outro lado, o solo exposto. É o caos. A temperatura dispara, a vida praticamente some e a estrutura vira pó, pronta para ser levada pela primeira chuva. A palha é o que sustenta o sistema inteiro. Bom, quando o fogo vem e destrói essa camada protetora, o que acontece é uma cascata de problemas. Não é um problema só não, é uma falha sistêmica completa. O impacto é uma verdadeira reação em cadeia. O fogo queima a palha e isso já expõe a matéria orgânica que também é incinerada. Isso, por sua vez, acaba com o microbioma da superfície e faz a temperatura ir lá para cima. O solo deixa de ser um sistema vivo e se torna um ambiente quase estéril e, pior, totalmente vulnerável. E aqui está a consequência direta disso. 60 graus Celsius. Essa é a temperatura que a superfície de um solo nu pode atingir depois de um incêndio. É um ambiente que não só impede qualquer semente de germinar, como também prepara o terreno para a próxima catástrofe, que é a erosão. Pois é, com a armadura do solo destruída, ele fica exposto a um monte de novas ameaças físicas. E a principal delas, sem dúvida, é a perda de solo pela erosão. E essa perda, a gente sabe, é para sempre. Pensa assim, sem a palha para amortecer o impacto da gota de chuva, a água não infiltra, ela escorre. E quando escorre, leva junto a camada mais fértil do solo, e de quebra, as cinzas que sobraram. É a perda de um patrimônio que levou décadas para ser construído. Tá, então, qual é a resposta imediata? O que fazer? É hora do que o professor Arbix chama de uma operação reset para o solo. É uma chance de corrigir problemas antigos e literalmente recomeçar do jeito certo. Esse plano de reset é quase uma intervenção cirúrgica em 4 passos. Primeiro, análise de solo. Tem que entender a nova realidade química. Segundo, incorporar as cinzas, para tentar salvar os nutrientes que restaram ali. Terceiro, correção de perfil. Essa é uma janela de oportunidade única para aplicar calcário, gesso e arrumar o solo em profundidade. E por fim, a subsolagem, mas só onde for preciso para quebrar a compactação e deixar a água infiltrar de novo. Cada passo desses é crucial para estabilizar o terreno antes de pensar em plantar. Ok, com o solo minimamente estabilizado, o foco muda. Agora a atenção vai toda para a semente. Ela vai ter que enfrentar um ambiente muito, mas muito mais hostil para germinar e emergir. Agora cada semente realmente conta. A semente absorve água em fases, né? Se ela começa a primeira fase, puxa aquela água inicial e de repente o solo seca por falta de palha, pronto, o processo de germinação aborta. Esse molha e seca é muito pior para a semente do que simplesmente esperar a umidade se firmar. E o impacto econômico disso é direto, está aqui no gráfico. Sementes que emergem rápido, em 5 ou 6 dias, têm um potencial produtivo que é quase o dobro daquelas que demoram 8 dias ou mais. A velocidade e a uniformidade da emergência são tudo nesse momento. Por isso, o manejo da semente exige 3 coisas. Primeiro, paciência. Tem que esperar a umidade ideal, não dá para arriscar. Segundo, reforçar a inoculação, porque as bactérias nativas foram embora com fogo. E terceiro, caprichar no tratamento de sementes, um tratamento de alta qualidade. Pensa que agora não tem mais a biologia do solo para ajudar a proteger a plântula. Nesse cenário, simplesmente não existe margem para erro. Agora a gente chega na fase final. E ela não é sobre a próxima safra. É sobre um projeto de longo prazo. Reconstruir a saúde, a resiliência do solo. Isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E essa linha do tempo deixa bem claro, né?
A recuperação leva anos. Começa no ano 1, com gramíneas de crescimento rápido só para proteger o solo e gerar palha. Lá para o segundo, terceiro ano, entram as leguminosas para começar a trazer o nitrogênio de volta e ligar o motor biológico do sistema. Só a partir do quarto ano é que o sistema começa de fato a se restabelecer. A pressa, aqui, é a maior inimiga da recuperação. No fim das contas, todo esse plano técnico é guiado por uma filosofia de gestão de longo prazo. A pergunta não é só como a gente faz a próxima safra. A pergunta é como a gente reconstrói um ativo que seja resiliente para a próxima geração. Qual é o legado que estamos deixando no solo? É nisso que a gente precisa pensar.